Nessas próximas aulas, veremos como usar o primeiro componente de interface programático do Ionic e vamos aproveitar para trabalhar um pouco mais no arquivo do nosso componente e menos no nosso template. E só para relembrar, quando eu falo componente, eu me refiro ao nosso arquivo TypeScript. Template é apenas o HTML dele. Então, o que nós faremos nessa aula? Através de uma tarefa no nosso template, vamos disparar um método que vai apresentar um componente do Ionic para mudarmos o status dessa tarefa em questão. Para isso, no nosso template, vamos fazer umas alterações. Primeiro, vamos mudar esse componente que apresenta o nosso status para algo mais indicativo e que aparente mais ser clicável. Para isso, vamos usar o componente de IonShip do Ionic. Ele é um componente para apresentar entidades complexas em pequenos blocos de código. Pode ser, por exemplo, um contato de telefone, pode ter itens, pode funcionar como botão, pode ter ícones e ainda se manter pequeno, enxuto, e a sintaxe dele é bem simples. No lugar do nosso IonLabel, no slot de end, vamos colocar o nosso IonShip. Então pode apagar esse IonLabel aqui, pode selecionar todos e mudar aqui para IonShip. E dentro do nosso IonShip podemos ter alguns outros componentes, mas vamos usar o IonLabel para colocar os textos. Então, no lugar desse parágrafo aqui, você pode mudar todos para IonLabel. Com isso, nós já temos nosso IonShip. Porém, esse chip tem uma cor cinza bem apagada e eu quero um indicativo visual melhor através de cores. O Ionic já disponibiliza para a maioria dos componentes um atributo chamado Color, então a gente pode colocar Color assim, que eu posso utilizar para alterar a cor dos componentes. E esse Color recebe por nome de cores as que eu tenho aqui no meu theme. Então, nesse arquivo aqui de variables.scss, então eu tenho aqui Primary, Secondary, Tertiary, Success, e essas são as cores que eu posso colocar. Então, se eu colocar o Warning, por exemplo, o nosso IonShip vai ter uma cor amarela. Então, eu posso fechar aqui. Porém, nós não vamos utilizar o atributo Color, por enquanto, porque nós vamos trabalhar melhor essa parte de estilização depois, com mais tempo e com uma seção específica para ele. Como estamos focando em Angular, vamos para uma nova diretiva, o ngClass. O ngClass é uma diretiva que recebe um binding por conchetes, então ele só recebe valores, e tem diversas formas de receber um valor, como uma string única, um array de string, o retorno de uma função ou de um método, e também um objeto onde você pode fazer validações, e se alguma dessas validações retornar true, então essa classe é aplicada. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre binding de propriedades de uma via, que é esse de colchetes, é que se você pretende passar uma string aqui, você explicitamente precisa passar uma string entre aspas simples. Caso contrário, ele não vai identificar o tipo. Então saberá que é uma string e vai tentar buscar isso no componente. Em alguns casos vai dar um erro. Vamos cadastrar cada classe no CSS que podemos ter aqui, e como ele poderá ter mais de uma classe dependendo do status, vamos usar nosso ngClass com chaves para atribuir uma classe caso bata uma condição. Então, no nosso homepage.css, você pode apagar tudo que tem aqui dentro, nós não vamos utilizar mais nada. Como eu tenho 3 status de cadastrado, andamento e finalizado, então eu quero cores diferentes para cada um. O nosso default não precisa de uma classe, porque nunca vai cair nesse default. Eu deixei lá mais por exemplo de como utilizar. Então aqui eu vou querer ter uma classe de cadastrado, então cadastrado. Abaixo eu vou querer ter uma classe de andamento, para quando está em andamento. E aqui abaixo de finalizado. O Ionic disponibiliza variáveis de CSS que podemos utilizar dentro de cada componente para tornar mais fácil a estilização deles sem quebrar o propósito do nosso componente. Por exemplo, o IonShip tem apenas as variáveis para background e para color, pois o widget, o height, pad, margem, todo o resto, ele mesmo cuida de manipular. Então a Ionic te dá só essas variáveis de CSS para você saber o que você pode mexer ou não. Claro que você pode alterar todo o resto da forma que você bem entender, mas a gente sempre dá preferência para não fazer isso, até para facilitar o nosso trabalho. Então, como utilizamos essas variáveis? Aqui, background, esse é o nome da variável que nós temos no Ionic para o nosso IonShip, e aqui ela vai ser green. Então, background desse meu IonShip, se ele estiver com a classe cadastrado, ele vai ser verde. E o color, que seria a cor da fonte, vai ser aqui branco. Eu posso copiar isso aqui para só alterarmos o que precisa. Então aqui no lugar de verde em andamento eu quero yellow. E a cor da fonte eu quero aqui um 333, que é um preto. E aqui eu quero red, vermelho.
E a cor aqui eu vou deixar em branco também. Eu posso salvar aqui o CSS. E agora na nossa home page, finalmente para o nosso ngClass. Como fazemos esse nosso ngClass? Aqui no nosso IonShip, eu vou colocar aqui então um bind de propriedade, ngClass, e aqui eu vou atribuir para ele um objeto, dessa forma. Então aqui, dependendo da condição, eu posso criar várias condições, e qual condição bater, ele vai atribuir essa classe automaticamente. Então eu quero a minha classe de cadastrado, e qual condição eu preciso bater aqui, qual condição precisa ser true para essa classe de cadastrado estar em vigor. Então, eu preciso que o meu tarefa.status seja 0. E aqui eu posso separar por vírgula e colocar quantas eu quiser. Então aqui, andamento, eu quero atribuir se tarefa.status for igual a 1. E depois também, finalizado, se tarefa.status for igual a 2. Nós podemos salvar aqui e vamos dar uma olhada como ficou. Pronto, pode ver que eu tenho aqui status de cadastrado e ele está verde. Se eu vir aqui no meu componente, vamos mudar aqui, em vez de 0, nós já vimos que ele funciona. Então, escrever aula já está finalizado e gravar aula está em andamento. Se eu salvar e a gente visualizar agora, pronto, finalizado, ficou vermelho, em andamento ficou amarelo. Pronto, com isso nós já temos o nosso status bem mais apresentável e na próxima aula vamos ver como atualizar esse status.